Olá, meu nome é Ana Luísa Lamberti e este vídeo é o resultado de uma pesquisa orientada pelo professor Dr. Antônio Gil Vicente de Brum. Essa pesquisa foi realizada sob o edital Pesquisando desde o Primeiro Dia, da Universidade Federal do ABC. Essa pesquisa está ambientada dentro da engenharia aeroespacial e tem por objetivo principal estudar e descrever a operação das câmeras de navegação, ou navicams, e seu uso dentro das missões espaciais realizadas no presente, no passado e no futuro. O uso de corpos celestes para navegação na Terra é uma técnica conhecida há milhares de anos, já que, pela segurança em localizar astros que apareciam em pontos muito semelhantes do céu todas as noites, povos como os egípcios, os gregos e os árabes desenvolveram alguns instrumentos que permitiram que essa localização fosse um pouco mais precisa. Exemplo disso é o astrolábio, que permitia a medição da altura dos astros. Todas essas técnicas em conjunto foram responsáveis por permitir que o homem colonizasse o mundo com as grandes navegações. Depois disso, o homem evoluiu e passou a explorar o espaço, enviando veículos que podem ir cada vez mais longe, também se localizando pelos astros. As missões espaciais revolucionaram o entendimento do universo, permitindo visualizar os astros e o planeta Terra de maneira ampla, o que contribuiu para as redes de comunicação, para o mapeamento da Terra e para a navegação mais precisa. Além disso, a previsão do tempo e de desastres naturais também é possível por conta da expansão das tecnologias no espaço. Uma missão espacial reúne esforços de diversas áreas para alcançar um objetivo definido. A arquitetura das missões conta com diversos elementos, incluindo o veículo espacial que de fato atua fora do planeta e que deve alcançar os objetivos propostos. Esse veículo deve explorar o espaço, transmitindo de volta para a Terra dados, amostras e informações encontradas. Assim, o propósito da missão deve ser alcançado com eficiência e baixo custo. Missões que contaram com a presença de câmeras de navegação foram, por exemplo, a Deep Space One da NASA, que testou o Autonave, um software de navegação autônoma. Além dessa, a Rosetta também contou com uma câmera de navegação um pouco diferente, que nós vamos trabalhar mais para frente, que funcionava como câmera e como sensor de estrelas. Essa missão era da Agência Espacial Europeia. Mas aqui eu ressalto a Mars 2020, que é uma das missões mais recentes, que os rovers podem se locomover de forma autônoma, visualizando todo o seu percurso. Em missões interplanetárias e de espaço profundo, o veículo viaja para distâncias além da Lua, e a obtenção da sua localização e possíveis correções em sua rota podem ser necessárias. Em sua maior parte, o monitoramento dessas missões é realizado através de técnicas radiométricas, utilizando ondas de rádios e sensores. Ou seja, o veículo envia sinais que são recebidos pela Terra, que encontra sua localização e posição e retorna sinais direcionando possíveis manobras. Com o passar do tempo e com a inovação tecnológica, os veículos passaram a carregar câmeras, que eram utilizadas para obter imagens do espaço ao redor. Com essas imagens, era possível identificar objetos conhecidos e realizar cálculos geométricos, traçando retas que seriam capazes de encontrar o veículo no espaço tridimensional. Inicialmente, esse processo era feito de forma manual, ou seja, a equipe em solo recebia as fotos e poderia fazer esses cálculos, enviando sinais para que o veículo realizasse as manobras. Mais uma vez, com a evolução tecnológica, sistemas de autonomia passaram a ser integrados no computador dos veículos, ou seja, eles mesmos podem tirar as fotos, identificar os objetos, fazer os cálculos e determinar as manobras necessárias com a tomada de decisão autônoma. Com essa constante busca pela precisão, atualmente existem softwares autônomos e precisos que permitem missões mais ambiciosas e ousadas, como a colocação de rovers em Marte, principalmente pela NASA, em uma série de missões. Esses rovers podem viajar pela superfície desviando de obstáculos e realizando cálculos para saber se a sua estrutura física é capaz de superar elevações e o relevo da superfície do planeta. Softwares permitem que o tempo de operação da missão seja reduzido, fazendo com que mais lugares sejam explorados em menos tempo. A Navicam é uma câmera específica para navegação, ou seja, ela capta apenas os elementos necessários para que o software execute os seus cálculos e a tomada de decisão. Ou seja, imagens mais leves e de fácil processamento são captadas para que o menor número possível de informações seja encontrado, permitindo a maior eficiência do software.
As Navicams podem conter sensores específicos para auxiliar na captação de luz e na interpretação das imagens. Atualmente, as missões contam com sensores do tipo CMOS, sensor semicondutor de óxido metálico complementar, desenvolvido por engenheiros da NASA para suprir a necessidade das missões de sensores pequenos, leves, de baixo custo e que fossem capazes de implementar algoritmos neles mesmos. Por ser conhecido como câmera em um chip, esse tipo de sensor permite a instalação de algoritmos de visão computacional. Assim, a câmera pode executar o reconhecimento da imagem nela mesma, sem precisar passar por um computador de bordo. Apenas no processo inicial, a câmera já é capaz de identificar o que ela está vendo. A utilização da odometria visual, que é uma forma de visão computacional, está sendo utilizada nos rovers em Marte para detectar o movimento e a trajetória do rover através de uma sequência de imagens que tem pontos mapeados através da visão computacional. Ou seja, o rover tira diversas imagens durante o seu percurso e a imagem atual é comparada com a imagem passada, em que os pontos chamados de quinas são mapeados de forma que a gente pode visualizar uma quina que estava aqui, agora está aqui. Ou seja, o rover andou tantos metros para frente ou para trás. Ele também pode ser utilizado para calcular o Digital Elevation Model, que é o modelo de elevação digital, que permite saber se o rover vai ser capaz de atravessar aquele obstáculo, de acordo com a altura daquele relevo. Nessa imagem, é possível perceber como o algoritmo identifica um canto, ou seja, existem regiões que não existem alterações de pixel, ou seja, uma região flat. Depois, existem regiões que têm alguma alteração de pixels, por exemplo, pela cor, e isso ainda não define um canto, já que isso pode ser apenas uma borda. Quando o algoritmo identifica a alteração de pixel necessária, a gente categoriza isso como um canto ou uma quina, e ali vai ser inserido um ponto. Com a comparação das imagens, podemos perceber que os pontos foram movidos, ou seja, quando uma imagem é colocada em cima da outra, a gente consegue observar essa trajetória. Os algoritmos de decisão funcionam através de um fluxo para a tomada de decisão, ou seja, de acordo com o que foi encontrado, o algoritmo segue um fluxograma para saber o que ele deve procurar ou acionar após aquela ação. A missão Change4 da Administração Espacial Nacional da China lançou um rover do lado oculto da Lua em 2019. E essa missão contava com esses fluxogramas que permitiam que o rover executasse algoritmos ou buscasse novas imagens através do que ele já tinha encontrado. Ou seja, com a ativação de modelos de elevação digital ou de novas imagens capturadas, o rover podia ser capaz de detectar se ele era capaz fisicamente de sobrepor obstáculos ou se ele precisaria desviar deles, e com isso manobras eram calculadas de forma autônoma. Juntamente com as câmeras de navegação e softwares para navegação autônoma, para as fases em que o veículo está em voo, ou seja, cruzeiro ou órbita, o sensor rastreador de estrelas é um dispositivo que auxilia na aquisição de altitude, monitorando com base nos pontos luminosos detectados o apontamento angular do veículo. Ou seja, o veículo identifica e monitora corpos celestes e estrelas que aparecem nos seus campos de visada, podendo direcionar e monitorar a sua atitude e apontamento. O modo de determinação de atitude pode funcionar em dois processos: na obtenção da atitude e no rastreamento da atitude. Nas imagens, o quadro branco são a área útil que o sensor de fato está utilizando, enquanto a área cinza está sendo ignorada pelo processamento. Ou seja, na primeira, ele está buscando ao redor do veículo, enquanto na segunda ele já identificou pontos que ele vai seguir durante todo o processo. Um tipo específico de sensor de estrelas autônomo foi desenvolvido no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele é conhecido como AST, Autonomous Star Tracker. Apesar de possuírem funções diferentes, as navicams e o sensor de estrelas são utilizados para navegação e possuem similaridades, já que ambos utilizam sistemas e sensores ópticos para encontrar objetos nos seus campos de visada. Na missão Rosetta da Agência Espacial Europeia, já citada anteriormente,
O sensor de estrelas atua nas duas funções, ou seja, ele pode ser um sensor ou ele pode ser uma câmera de navegação. Ele alterna essas funções através de um dispositivo óptico, uma cúpula colocada na frente do sensor que muda as lentes utilizadas. Esse dispositivo rotativo, na imagem, é representado pelo item 3, e ele possui três conjuntos ópticos, ou seja, diferentes lentes, que ao rotacionar permite que esse sensor atue de diferentes formas. Isso é muito válido para a exploração espacial, já que é muito difícil realizar manutenção nesse tipo de equipamento. Ou seja, a redundância da missão é de extrema importância. Se um dispositivo para, o outro pode ser capaz de atuar da mesma forma, garantindo que os dados sejam encontrados e que a posição e a navegação sejam mantidas. Ao final da pesquisa, uma linha do tempo relacionada à presença de câmeras em missões espaciais foi apresentada. Categorizada como missões precursoras, essas missões não possuíam câmeras dedicadas à navegação, mas utilizaram câmeras científicas ou televisivas para capturar imagens, que, ao serem enviadas para a Terra, auxiliaram no encontro da posição do veículo. O programa Ranger da NASA levou veículos que navegavam por radiometria nas proximidades da Lua. A partir da Ranger 3, as sondas contavam com câmeras televisivas, mas apenas a Ranger 6, 7 e 8 conseguiram retornar as imagens para a Terra. O programa Viking pousou sondas em Marte, com câmeras científicas estereoscópicas e panorâmicas. A Voyager 2 já utilizava sensores de estrelas. Já a missão Galileu possuía um sistema precursor da navegação autônoma, chamado de navegação automática, onde um computador na Terra recebia as imagens e as processava, calculando alguns parâmetros. Agora, para as missões pioneiras, a Mars Pathfinder levou o primeiro rover, o Sojourner, para a superfície de Marte, com um conjunto imagiador semelhante ao do programa Viking, utilizando câmeras estereoscópicas no topo do mastro. A Deep Space One foi a missão responsável pelo teste de diversas tecnologias novas, incluindo a navegação óptica autônoma, através do software Autonave da NASA. Mais recentemente, a Mars Exploration Rovers levou os rovers Spirit e Opportunity, que utilizaram as câmeras e o Autonave para visualizar o caminho, evitando obstáculos e sendo os primeiros rovers a utilizar odometria visual. Nas missões mais recentes, a Rosetta possuía um sensor de estrelas que operava tanto como câmera de navegação como sensor. Até falamos. A missão Mars Science Laboratory levou o rover Curiosity para a superfície de Marte, com 4 navegantes. A ExoMars Trace Gas Orbiter levou uma sonda e um módulo de exploração para a órbita de Marte, buscando entender os traços da atmosfera do planeta. Com as câmeras, essa sonda também foi capaz de coletar imagens da superfície e produzir modelos de elevação digital, que serão utilizados para encontrar áreas de pouso no futuro. A Mars 2020 foi a missão que levou o rover Perseverance a Marte e buscou entender o terreno e a presença de bioassinaturas na superfície do planeta. Para a navegação, o Perseverance utiliza suas câmeras para detectar obstáculos utilizando a odometria visual, o autonave e outros artifícios de visão computacional para planejar rotas e desviar de obstáculos. A Mars Sample Return é uma parceria entre as agências espaciais europeia e a estadunidense para coletar e retornar à Terra as amostras do rover Perseverance. O rover SampleFetch deve pousar na superfície a partir de 2030, encontrar e coletar os depósitos de amostras do Perseverance de maneira autônoma. A navegação mais eficiente foi desenvolvida. Os processadores serão mais rápidos para reduzir ainda mais o tempo de pausa do rover. Com tudo isso, foi possível entender e discorrer sobre o funcionamento das câmeras e dos algoritmos de navegação, contextualizando-os dentro das missões espaciais que ocorreram no passado, no presente e no futuro, contando toda a evolução tecnológica para chegar atualmente no nível de autonomia das missões espaciais. Gostaria de agradecer primeiramente à universidade pela oportunidade de realizar essa pesquisa e ao professor Gil pela orientação e ensinamentos durante o percurso.